Muito bem, estamos num livro novo, Ageu, não é Argeu, como alguns dizem, mas é Ageu. Ageu é um verdadeiro repórter, ele conta uma narrativa, que ele é diferente dos outros escritores, né? Ele não faz uma profecia e tal, um cântico, não, ele conta a história, ele conta uma narrativa, ele viveu uma narrativa. Ageu quer dizer festa, é bem provável que ele tenha nascido numa festa, uma festa espiritual ou não. Às vezes os nomes eram dados assim, aquele que nasceu no sábado, aquele que nasceu no domingo, na festa tal, e era assim o costume, né, da época, hoje também, né? Alguns fazem isso, né? Dão nomes aí de personagens históricos e até religiosos, dependendo do dia do nascimento. Mas este grande homem teve a influência de Zacarias, no tempo de Zacarias, teve a influência também de Ezequiel, porque ele tem um respeito muito grande pelo templo. E Ageu não tem muita coisa, não tem hereditariedade, mas aparece 2 vezes no livro de Esdras, porque Esdras é desse tempo aqui, né? É dessa época da construção do templo. Na realidade, ele passou pouco tempo como profeta, uns 3 meses e pouco, mais ou menos, uns 3 meses e pouco, no ano 520, dá para saber precisamente quando ele falou. Dá para saber, nós vamos ver depois do intervalo, a precisão aqui, porque ele dá o dia da festa, dá o mês da festa, e o ano a gente sabe que é 520, da nossa era, não, da era anterior ao cristianismo, não é? Então, ele era da terceira leva de cativos, sem dúvida nenhuma, que foram para a Babilônia, terceira leva, depois ele volta, ele possivelmente, muito provavelmente, ele viu o templo, ele viu a beleza do templo, ele viu talvez a sua destruição, então ele tinha isso no coração. E ele vai lidar aqui com a teologia da presença de Deus. Quando se fala muito em templo, é a teologia da presença de Deus. Onde é que está Deus? A mulher samaritana perguntou para Jesus, onde é que está Deus? Aqui, em Gerizim, ou lá em Jerusalém? Onde é que está Deus? Disse, olha, haverá um tempo que nem aqui nem lá Deus está no coração. E Deus sempre esteve no coração, ou na mente, né? Na decisão das pessoas. É isso. Ele vai dar esse toquezinho aqui. Importante é a presença de Deus. O templo é importante, mas a presença de Deus é mais importante que o templo. Tá? Mais importante do que ir à igreja, não é levar o princípio da presença de Deus para a vida toda. Alguns acham que estão indo para a igreja, estão vendo a Deus. Eu vou ver a Deus na igreja, como se ele só estivesse lá. Ele não está só lá. Ele está em todos os lugares. O nome da igreja em o Novo Testamento é Casa de Oração para Todos os Povos. A visão do templo era a presença de Deus. Ele vai falar sobre tudo isso daqui. É um livro empolgante. Bom, Ageu repete muito umas expressões. Olha, só Senhor ele repete 35 vezes. A palavra do Senhor ele repete 5 vezes. O Senhor dos Exércitos 14 vezes. A casa do Senhor ele repete 2 vezes. Diz o Senhor ele repete 7 vezes. E assim por diante. Eu anotei alguns aqui. Casa 11 vezes. Está preocupado com a casa. Casa do Senhor. O Senhor dos Exércitos. A palavra do Senhor. Para ele o mais importante era seguir a palavra do Senhor. Nada de falar a minha palavra. Eu quero falar a palavra do Senhor. E aqui tem 2 blocos, né? Capítulo 1 vai falar sobre encontrando o povo de Deus, ou encorajando o povo de Deus. E no capítulo 2 nós vamos ver o esplendor do novo templo, né? Olhe para o alto, olhe para dentro, olhe para frente. Capítulo 2 é muito bonito, muito lindo esse capítulo. O primeiro também aqui. E aqui a gente sabe que no dia 1º de junho do mês 6 de 520, no 2º ano do rei Dario, essa é a data que a gente tem, né? No mês 6º, 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, e o governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. 2 elementos entram aqui. Então, Ageu, que fala, é a palavra de Deus, e 2 elementos muito fortes. Zorobabel,
Esse templo é chamado de Templo de Zorobabel, porque ele era o governador de Judá. Ele foi o enviado para governar esta região. E o sacerdote, o sumo sacerdote na realidade era Josué. Duas figuras importantes. E teve um começo muito bom. As pessoas vieram arrependidas, vieram gratas para Jerusalém, vieram nesta pegada de reconstruir o templo, vieram com apoio, não é, de Ciro, vieram com apoio de todo o império, né, daquela época, o Império Medo-Persa, tinham todo o apoio, tá? Então, foi importantíssimo que eles tivessem essa abertura para voltarem. Vários nunca tinham visto nada, alguns velhinhos que voltaram tinham visto o esplendor do templo e a queda também. Então, a primeira coisa, encorajando o povo de Deus. E ele dá aqui algumas orientações. Esse é o blocão, encorajando o povo de Deus. Eles iam construir o templo. Agora vamos ver o cenário. Bom, Ciro, Cambises, Esmerdes, que é o Artaxerxes, todas as invasões que eles faziam para o Egito, contra aqui, contra ali, tal, as insurreições, eles tinham que passar pela Palestina. E eles atrapalhavam a construção do templo. Eles atrapalhavam muito. E durante 16 anos ficou parado. Eles tiveram um boom, começaram bem animados ali, entusiasmados para a construção do templo. E eles iam trabalhando mais, de repente os seus vizinhos samaritanos, que não eram mais judeus, eles eram uma mistura dos judeus poucos que ficaram com outros povos, olha, você entende. Segundo, eles tinham um sistema, os judeus que moravam ali tinham um sistema outro de adoração. Eles eram das 10 tribos que ficaram lá para cima. Foram dispersas em outros reinos da Síria, né? Foram dispersas, né? Foram destruídas praticamente. Então esses samaritanos estavam lá, era uma mistura danada. E eles não queriam ver o povo de Israel ter a sua força de antigamente. Não, peraí. Eles vão construir o templo deles para o Deus deles agir? Eles vão fechar os muros da cidade, vão ter poder? Não vamos deixar, não. Daqui a pouco eles vão estar subjugando a gente como samaritanos. Vamos lá. Vamos acabar com eles. Aí isso explica melhor em Esdras, né? Ali aquele povo todo reagindo e não deixando, e fazendo algumas insurreições, e contando mentiras, e conseguindo decretos para parar, e outros decretos. Imagine toda essa situação. E o povo que estava super animado desanimou. Bom, tem que ter sempre alguém que vai dar uma animada. Na família, nem todo mundo pode ficar ruim, alguém tem que ficar bem para que possa animar os outros, né? Salomão fala sobre o casal e diz assim, 2 é melhor que 1, porque quando um cai, fraqueja, o outro está de pé, ou quando um está com frio, o outro esquenta. Na realidade, a gente precisa ter gente que nos anime, né? Sempre gente que nos anime. Então, ele diz aqui, para esse povo que estava nesse contexto, ele vai narrando tudo isso, vai falar com Zorobabel, vai falar com Josué, essa é a mensagem. A mensagem desse capítulo é para os dois, para animá-los, e eles se animaram, para tocar em frente. Então, já temos a época, né, 520, junho, aí vem a palavra do Senhor para Zorobabel e para Josué, podemos ver o governador e o sumo sacerdote. Então, assim fala o Senhor. Então, primeiro, a ideia é colocar Deus em primeiro lugar. Colocou Deus em primeiro lugar, o resto vai para frente. Essa é a ideia. Essa é a ideia geral aqui do capítulo, tá? Ou dessa parte, pelo menos. Primeiro, desculpas. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, ô Ageu, sabe o que esse povo está dizendo? Fala lá para o Zorobabel e para o sumo sacerdote. Esse povo está dizendo o seguinte, não vejo ainda o tempo, não veio ainda o tempo, digo melhor, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Acho que é melhor a gente parar. Ó vida, ó azar, é melhor parar. Não veio o tempo ainda, sabe? É tanta confusão por aí. Quando Deus quiser, Ele vai fazer acontecer. Peraí, amigo. As decisões da vida somos nós. Quem as tomamos? Somos nós, não é Deus que toma decisões por nós. Aliás, ele não tomou decisão nem por Lúcifer, nem por Satanás, quando era um anjo de luz ainda.
Cada um toma a sua decisão. Agora a gente diz assim, pois é, mas Deus ainda não... desculpas. Por que você não fez isso? Por causa do tempo, chegou atrasado, por causa do trânsito. Por que você não age assim? Porque quando eu era pequeno, alguém falou isso pra mim, nunca mais. Desculpas, a gente vive arrumando desculpas. Desculpas para os nossos erros, quando a gente não resolve essas coisas, tem que resolver. Alguém lhe chamou de baixinho, de nanico, quando você era pequeno e você ficou com isso na cabeça? Agora você quer... Amigo, vamos superar isso. Busca um psicólogo. Tantos bons psicólogos aí. Eu tenho uma lista aqui na minha congregação, tem 20 psicólogos na minha igreja, gente boníssima. Busque alguém que ajude a resolver isso, não fique dando desculpas. Mas eu sou muito feio, eu sou muito velho, eu sou muito alto, eu sou muito magro, eu sou muito... Desculpas para a vida, eu não tive chance, eu não estudei nos melhores colégios. Vai estudar, amigo. Pegue o livro, levante-se, faça o que você tem que fazer. É assim que a vida funciona. Vai viver com desculpas? O povo de Israel viveu aqui nas desculpas, não chegou o tempo ainda. Aí veio a evasão. Sabe o que o povo fazia? O povo pegava para si as coisas. Olha o que diz o verso aqui, 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apainiladas? Bem bacanas, né? Enquanto esta casa permanece em ruínas? Vocês estão se evadindo. Vocês estão dizendo, não tem para construir o templo, mas tem para fazer a casa? Eu fico assim, é interessante, não estou mandando recado para ninguém, mas há pessoas nas congregações por aí que dizem assim, eu não posso mais trabalhar nessa área, trabalhar com jovens, trabalhar com as mulheres, trabalhar com as crianças, eu tenho muita coisa na minha vida, mas não deixo o emprego, né? O emprego você não deixa, mas também eu ganho meu ganha-pão, e sua vida espiritual. Então você vai deixar a coisa mais importante? Amigo, é muito provável que você não esteja nem lendo a Bíblia. Desculpe meu juízo aqui, mas é pela experiência que estou dizendo isso. Quando você começa a largar as coisas de Deus, é porque você não está fazendo a sua parte, lendo a palavra de Deus. A sua motivação acabou. Você está dando desculpas e foge. Você faz aquilo que é seu, mas não faz aquilo que é do Senhor. Deus deu dons para você fazer as coisas dele. Olha só, aí vem as provas. Ora, pois, diz assim o Senhor do Exército, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis e vocês não estão fartos. Vocês bebem e não ficam saciados. Vocês se vestem, mas ninguém se aquece. Recebe salário, mas o saquetel furado. Vocês estão vendo que está tudo dando errado. Vocês não estão fazendo a coisa certa. Olha só a situação e ainda vocês insistem em fazer as coisas que são de vocês e deixam as de Deus. Considerai o vosso passado, verso 7. Glorifique o nome de Deus. Subiu ao monte, as madeiras que fizeram o primeiro templo lá de Salomão vieram de Tiro, Sidom, coisa boa. E agora os Sofonias dizem assim, vão na mata e peguem as madeiras aí. Sabe o que eles faziam com a madeira? Usavam para eles. Não usavam para Deus. É a mesma coisa quando você tira o dízimo. De quem é o dízimo? Não tem vergonha de falar isso não. De quem é o dízimo? É de Deus. Não é? E às vezes você fica com ele. A mesma coisa aqui. Fica com a madeira que era para construir a casa de Deus. Você fica com o dízimo, é seu. Afinal de contas, eu ganho pouco. Mas ele pede só um percentual, não pede seu salário. É uma prova que você está debaixo de Deus, que você crê em Deus, você confia em Deus. Isso. É só isso, não é quantidade, é a fidelidade. Você entende que é fidelidade? Bom, aqui vai. Continua, né? Eles precisavam crer nas promessas de Deus, colocar Deus em primeiro lugar, glorificar o nome de Deus e crer nas promessas de Deus. Deus prometeu. Deus prometeu. A casa ficaria em ruínas enquanto vocês cuidam da sua casa. Não está justo isso. Aí, finalmente, aqui no capítulo 1, verso 12, obedeçam às ordens de Deus. Então, coloquem a Deus em primeiro lugar.
Aí você vai dar desculpas, evasão, as provas. Glorifique o nome de Deus, creiam nas promessas dele e obedeçam às ordens de Deus. Então Zorobabel e Josué, verso 12, sumo sacerdote e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor e as palavras do profeta Ageu, os quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Olha que bom, eles ouviram a palavra do Senhor. Que bom quando a gente ouve a palavra do Senhor. Que bom quando a gente teme a palavra do Senhor, respeita a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não é qualquer palavra, é a palavra do Senhor. Ela é eterna como o Senhor. Guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti, diz o salmista. Elas têm poder. Leia a Bíblia todo dia. Mantenha a Bíblia na cabeça toda hora. É assim que a gente vive a vida. Não se evada das coisas de Deus. Se envolva cada vez mais com a missão de Deus. Aí então Ageu, enviado do Senhor, disse que Deus havia dito, eu sou convosco, não desanimem, deixa os samaritanos falarem, deixa os samaritanos, aí vem Dario e dá o decreto, e não, vocês vão terminar esse templo, E aí o Senhor despertou o espírito em Zorobabel, Josué e todo o povo, e o resto do povo, que dia 21 de setembro de 520, diz aqui a data, né? Aí vem, não é? Vamos lá, vamos firmes construir o templo. É a vontade de Deus, se Ele tem vontade, se nós podemos também, vamos firmes. Deus só pode agir quando você toma a decisão de agir ao seu lado, por você. Senão Ele vai usar até uma mula para falar. Deus pode usar uma pedra para falar. Mas Ele precisa de você, para ajudar a construir a visão, o nome de Deus, a presença de Deus na vida das pessoas. Vamos orar? Pai bondoso, começando aqui este maravilhoso livro, nós estamos seguros de que o Senhor, quem tem dado esta experiência linda para o povo de Israel, da reconstrução do templo, e dado para nós também a oportunidade de falarmos do Teu nome e ajudarmos a cada pessoa a construir o seu próprio templo, ou o templo dentro do seu coração, o Teu templo dentro do coração. Ajuda-nos a cumprirmos a nossa missão nessa tarefa, em nome de Jesus. Amém.